Missionária. O clamor com Márcia Martins. Ele vem cavalgando os montes, os pés latão reluzentes, nos olhos de fogo e voz de trovão. O clamor com Márcia Martins. O chão vai tremer, o céu vai se abrir. Bom dia para você. Hoje, quarta-feira, né, gente? Eu já tô até um pouco assim confusa, que a semana já vai passando acelerado. Bom dia, Marcos Souza, já entrando no Face, Juliana conosco. Queridos, o dia está lindo lá fora, um céu azul, um sol gostoso, né? Tão quentinho quanto o amor de Deus que aquece os nossos corações a cada manhã. Olha aí, Luciana Timóteo também chegando conosco. Temos muitas coisas para agradecer o Senhor no dia de hoje. Estamos vivos, estamos caminhando na presença de Deus, estamos cheios do Espírito do Senhor. Nós temos que focar nas coisas boas que nós temos, não é assim, Maria Luísa? Maria Luísa ontem, né, estava aí me dando um devocional, né, de como nós precisamos caminhar diferente das pessoas do mundo. O mundo está sendo levado atrás de Satanás, de dar glória a ele, as obras dele, que são sempre obras más, obras de maldade. E ele sempre quer que nós fixemos os nossos olhos naquilo que é ruim. E ele não quer que a gente seja, que nós sejamos pessoas positivas, pessoas que adorem o Senhor, pessoas que vejam a bondade de Deus que nos cerca, a glória de Deus que pode ser vista em toda a criação e em todas as bênçãos que Ele tem nos concedido a cada dia. Luciano está dizendo que lá na Padaria Coelho, todo mundo está dando bom dia. Bom dia, pessoal da Padaria Coelho, né? Padaria Coelho, a casa do pão, né? Belém, a casa do pão. Lá você pode comprar o seu pãozinho quentinho na hora e ainda receber um sorriso ungido da Luciana, né? Porque a padaria pertence a Juliana, e a Juliana tem caminhado conosco, é uma pessoa de Deus, né? O seu pão já sai ali abençoado, amém? O chão vai tremer, o chão vai tremer, o céu vai se abrir. Vamos fazer raiva no inimigo nesta manhã. Enquanto ele tenta pisar no teu calo, você levanta a tua voz e dá um glória a Deus. Bom dia, Sheila. Bom dia, Flávia. Bom dia, Raquel. Ontem nós estivemos ali tomando um café da tarde juntos. O cafezinho da bênção, né? Aquele lanche da tarde, falando das coisas de Deus, ali com o Espírito do Senhor, né? Buscando o que Deus estava querendo fazer através da nossa comunhão, e foi algo muito especial. Nós vamos fazer muitas outras vezes para a glória de Deus, porque na nossa unidade, o nosso caminhar em unidade de espírito dá muitos frutos para a glória de Deus. Com tua glória, com teu poder, Senhor. Come on, make a joyful noise in this house. Make a joyful noise. Come on, make a joyful noise. E vamos fazer barulho de alegria para o Senhor. Bom dia, Luísa. Oh yeah. When you come into His presence, lifting up the name. Vamos para a presença do Senhor, né? Durante essa 1 hora que estamos aqui, na presença dEle, ok? Vamos, né, ter prazer na presença do Senhor nesta manhã. Vamos adorar o nome daquele que é glorioso e vamos ignorar as estratégias do inimigo, né? De nos puxar para baixo,
porque Ele quer que a gente seja down como Ele, dark como Ele, mas nós estamos cheios da luz e da glória do Senhor para dar a Ele todo o louvor que é devido, porque nós somos para a glória de Deus. Esse é o nosso chamado, adoradores. And you see the people, just forget about your worries, and let your troubles fall behind you. Don't you wait another minute. Recebe a glória, Senhor, recebe o louvor, porque o Senhor é um Deus fiel. O Senhor caminha conosco. O Senhor está todo o tempo ao nosso lado. E nós agradecemos, Pai, porque Tu és fiel. E mesmo em meio às confusões que o inimigo apronta com a nossa vida, nós somos mais que vencedores, porque nós estamos com aquele que é mais que vencedor. Cristo Jesus, aquele que derrotou todo o inferno a nosso favor. Por isso podemos cantar, podemos glorificar a Deus, podemos passar pisando na cabeça do inimigo e dizendo que só Deus é o Senhor. Oh, you gotta lift up your voice in this place. Come on. É isso aí, vamos colocar um sorriso na nossa face. A alegria do Senhor é a nossa força. You just tell the Lord tonight that I was created to make your praise glorious. Yes, I was. Yes, I was. Yes, I was. To make your praise. E vamos continuando no nosso Salmo 119, nós estamos na letra Num. Bom dia, Beth, bom dia, Meire, no Face conosco. E a letra Num do alfabeto hebraico vai trazer a seguinte mensagem no Salmo 119, a partir do verso 105. A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Prometi sob juramento e o cumprirei. Vou obedecer às tuas justas ordenanças. Passei por muito sofrimento. Preserva, Senhor, a minha vida conforme a tua promessa. Aceita, Senhor, a oferta de louvor dos meus lábios. Ensina-me as tuas ordenanças. A minha vida está sempre em perigo, mas não me esqueço da tua lei. Os ímpios preparam uma armadilha contra mim, mas não me desviei dos teus preceitos. Os teus testemunhos são a minha herança permanente, são a alegria do meu coração. Dispus meu coração para cumprir os teus decretos até o fim. Why don't you do like David did and dance before the Lord? Oh, yeah. Oh, yeah. E vamos dançando, e vamos nos mexendo na presença do Senhor, no poder do Espírito de Deus. Ok, agora que você já está aí bem animado, vamos aqui para as exortações da palavra de Deus, no texto de 2 a Timóteo, capítulo 2, ok? Bom, especialmente o versículo 21 diz assim: se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Bom, vamos lá, 2 Timóteo capítulo 2,
A partir do verso 14 vai dizer o seguinte, é Paulo falando com Timóteo, ok? O discípulo, né, de Paulo, mais chegado, Timóteo. E então, ele estava passando algumas instruções. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo solenemente diante de Deus para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não traz proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como um obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Cuidado com as conversas inúteis e profanas. O ensino deles alastra-se como câncer. Entre eles estão Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição já aconteceu, e assim alguns pervertem a fé. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro e prata, mas também de madeira e barro, alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam o Senhor. Evite as controvérsias tolas e inúteis, pois você sabe que acabam em brigas. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável para com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem, na esperança de que Deus lhes conceda o arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade, para que assim voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Ok? Então, vamos ver aqui quando ele diz, se alguém se purificar dessas coisas. Que coisas seriam essas? Será que podemos dizer que o nosso coração é o altar do Senhor, um altar santificado? Se alguém se purificar dessas coisas, será vaso para a honra, santificado. Santificado significa separado para um propósito especial, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Isso é o que eu desejo muito, profundamente no meu coração. E esta palavra eu recebi do Senhor de presente de aniversário, né, que Ele pretende, sim, me usar para grandes coisas, porque a minha vida tem sido dedicada ao serviço do Senhor, a ser um vaso de honra nas mãos do meu Deus. E para isso eu tenho buscado me purificar. Né? De que coisas temos que nos purificar? Aqui nesse texto, o que nós podemos aprender? Suporte os sofrimentos como bom soldado de Cristo. Assim começa aqui, né, este capítulo 2, né, quando Paulo começa a falar com Timóteo, ele diz assim: portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. Onde é que nós nos fortificamos? Na graça que há em Cristo Jesus. Sempre teremos a opção de nos fortificar na graça do Senhor, ou deixar que a graça que Ele está nos dando seja vã. E você vai dar lugar, né, a outras coisas. Você vai começar a olhar para si próprio, em vez de olhar para a palavra do Senhor, em vez de olhar para as verdades de Deus, você vai começar a crer nas mentiras do inimigo, que diz que você é uma pessoa infeliz, que você é uma pessoa menor, que você não vai conseguir, né? E tantas coisas negativas o diabo vem trazendo. Você pode abraçar ou você pode rejeitar, né, essas sugestões de desânimo, né, de falta de forças para seguir adiante. Ou você pode se fortificar, se fortalecer na graça de Deus. Se eu estou aqui, né, 3 vezes por semana com vocês, é porque eu tenho buscado me fortificar
buscado forças na graça de Deus. E eu venho e eu estou aqui, e não pensem vocês que eu não tenho as tribulações de um ser humano normal. Né? Quem me vê assim sorrindo não sabe nada de mim. Sabe apenas que eu sou sustentada pela graça de Deus e que eu estou aqui, independente das minhas fraquezas, independente, né, dos problemas que eu enfrento na minha vida particular. Eu estou aqui para ser usada como um vaso de honra nas mãos do Senhor, para transmitir a vida dele para vocês. Então recebam esta vida de Deus. Carlos Alberto Couto, bom dia, chegando no Face. É para isso que estou aqui, como um canal para que flua dos céus diretamente para o teu coração a bênção do Senhor, a graça de Deus, para que você seja renovado, seja fortalecido na força do seu poder, né? E este é o conselho do apóstolo Paulo para Timóteo. Você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E ele continua, e as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confias a homens fiéis que sejam capazes de ensinar outros. Suporte comigo os meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Ok? Então, nós temos que treinar arduamente, disciplinar a nossa carne, como um soldado, como um atleta, né, que foca, né, ele foca num determinado alvo e ele está separado para aquilo, né, treinando, se disciplinando. Paulo compara, né, aqui o ministério de Timóteo, como ele deveria se comportar, como um bom soldado de Cristo, né, que se alistou e tem que agradar o seu mestre. E ele continua dizendo, semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras, né? Então, compara também com um atleta, que o atleta, ele se dedica inteiramente para conseguir a coroa da vitória. Nós também somos atletas de Cristo, estamos correndo a corrida da fé para obter a coroa que nos está preparada por Cristo Jesus. E ele ainda compara aqui que somos como um lavrador que trabalha arduamente, né? E deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Então, trabalhe arduamente, plantando, né, como lavrador, e Deus vai dar o crescimento, Deus vai dar os frutos. Voltando ao verso 21, se alguém se purificar dessas coisas, será vaso de honra, santificado, útil para o Senhor, preparado para toda boa obra. Para isso, nós temos que suportar os sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Que soldado que está numa guerra, porque nós estamos numa guerra, e alguém esbarra nele, alguém dá um pisão no pé, e ele vai falar, ai, você me machucou, né? E aí ele para de atirar, ele tira o foco dele lá do inimigo, que ele precisa combater, né? Simplesmente porque às vezes um companheiro de jornada, um companheiro de guerra, esbarrou nele, pisou no pé dele, machucou ele de alguma pequena maneira, né? E ele para a guerra para discutir ali com o companheiro de jornada, com aquele que está fazendo parte com ele daquela guerra, lutando ao lado dele. E porque aquele companheiro às vezes deu um esbarrão nele, né? Ali no meio da batalha, sem querer, né, no ardor da batalha, o companheiro está ali lutando junto, mas o companheiro também está estressado, também está lá olhando, né, para o inimigo, mirando o inimigo, e sem querer esbarrou, pisou, machucou o que estava ao lado, né? Mas nós estamos numa batalha, não é tempo de parar para brigar com aquele que luta ao seu lado, né? Bem ou mal, ele está ali do lado que está lutando contra o inimigo como você está. Bom dia, Flávia. Então, os exércitos do Senhor muitas vezes terminam lutando uns com os outros, cheios de sensibilidade.
ao invés de mirar as armas, né, no alvo certo, que é o nosso inimigo em comum, que é Satanás, que está levando as almas para o inferno. Nós temos uma luta, nós estamos nessa batalha, nós somos soldados de Cristo. Nós precisamos ser bons soldados de Cristo. O bom soldado, ele é capaz de suportar os sofrimentos, né? Porque Jesus suportou tanto sofrimento por nós. Nós precisamos suportar os sofrimentos que o inimigo promove para as nossas vidas, para nos distrair da verdadeira batalha. Né? Ele muitas vezes provoca sofrimento, dor em nossos corpos, em nossas almas. Por quê? Dessa maneira nós nos voltamos a nossa atenção para nós mesmos e vamos lamber as nossas feridas e vamos ficar cheios de comiseração, de pena de nós mesmos. E com isso, nós vamos nos distrair da batalha. Nós vamos deixar de fazer aquilo que Deus nos chamou para fazer, que é causar estrago no reino do inimigo, que é resgatar as almas para Jesus. Isso é a famosa retaliação, né? Qualquer um que entra na batalha tem que saber que guerra é guerra, que você vai sofrer arranhões, mas que esses arranhões vão se tornarem cicatrizes gloriosas, né? Com valor eterno para o Senhor, que vão refletir a glória de Deus. Jesus, ele sofreu, e porque o sofrimento dele foi tamanho, este sofrimento foi transformado, né, em glória, em salvação. E o Senhor deu a ele a suprema autoridade em todo o universo, não é? Porque ele sofreu, ele aprendeu a obediência no muito que sofreu, e porque ele se humilhou, Deus o exaltou acima, né? Os sofrimentos de Jesus Cristo foram transformados em suprema autoridade e condições e capacidade de resgatar outros, de curar outros. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados, não é? E Deus muitas vezes vai aproveitar o nosso sofrimento, as nossas pisaduras, né? Aquilo que você passou de ruim na sua vida, quando você entrega tudo ao Senhor, Ele transforma as suas experiências de dor em autoridade de Deus na tua vida, capacitação para que você possa ministrar às outras pessoas, para que você possa resgatar outras pessoas, para que você seja instrumento de cura, para que pelas tuas pisaduras outros possam ser sarados. Porque aonde você sofreu e venceu, você se torna vencedor para levar outros também à vitória. Amém? Portanto, não se envolva com negócios da vida civil, mas agrade aquele que o alistou. Seja um bom soldado de Cristo. Você já está envolvido numa guerra suficientemente grande. Nós somos como guerrilheiros nesta terra, né, dominada atualmente por um déspota que é Satanás. Nós somos as forças de Deus que pelejam estrategicamente, não é? Nas estratégias que o Senhor nos dá para infiltrar e derrotar esse governo ilegal de Satanás, até que o verdadeiro dono do poder possa vir e assumir o trono, ok? Então, como soldado, aprenda a guerrear as guerras do Senhor, aprenda a guerra espiritual, seja um instrumento forte de batalha nas mãos do Senhor. Nós não sabemos guerrear como convém, não sabemos orar e nem guerrear como convém, mas nós temos o Espírito do Senhor. Encha-se do Espírito do Senhor, aprenda a se mover debaixo da instrução do Espírito de Deus, seja maleável nas mãos de Deus, deixe o Espírito Santo, né, fazer a obra dele em sua vida, te instrumentalizar como um instrumento poderoso de guerra nas mãos do Senhor, ok? Como soldado de Cristo, faça isso. Como lavrador, né, trabalhe arduamente, plante, porque Deus vai dar o crescimento e os frutos no tempo certo,
né? Como lavrador, temos que plantar e esperar e ter paciência para colher. Bom, outra coisa, né? Outro ponto, né? Para que sejamos vasos de honra, né? Para que nos purifiquemos de todas as coisas e sejamos úteis na mão do Senhor, né? Se morrermos com Ele, se morremos com Ele, não se morrermos, se morremos, né? Porque nós morremos já na cruz. Se morremos com Ele também viveremos. Esteja certo de que você morreu com Cristo na cruz para que você possa viver com Ele. Se perseverarmos com Ele, também com Ele nós reinaremos. Não são todos os que vão reinar. Se você morreu com Cristo Jesus, se você nasceu de novo, é certo que você viverá, você vai ter vida eterna. Mas somente se você perseverar, você vai reinar com Ele quando Ele estiver reinando, ok? Se o negarmos, Ele também nos negará. Então, não negue a Cristo. E isso vem num contexto de perseguição, ok? Está falando de perseguição e dizendo, quando você for perseguido por amor a Jesus, não o negue, senão Ele também vai negá-lo. Esse é o contexto também da igreja perseguida, né? Tantas vezes eles são colocados à prova e não podem negar o Senhor, senão também Ele, né, nos negará. Bom, vamos ver outro ponto. Maneje corretamente a palavra da verdade. Maneje corretamente a palavra da verdade. Mashiach, Yeshua HaMashiach, o nosso amado Senhor. Gente, maneje corretamente a palavra da verdade. Como é que você vai manejar a palavra da verdade? Ela é uma espada, você tem que desenvolver a sua habilidade de manejar esta palavra. Ok? Esta palavra precisa ser manejada corretamente, como a espada que é, né? A Hebreus diz, né, que a palavra é como uma espada de 2 gumes que penetra profundamente, capaz de discernir aquilo que é do espírito e aquilo que é da carne. A palavra, ela vem rasgando, mas aquele que maneja a palavra deve saber manejá-la, deve ter conhecimento, deve desenvolver um profundo conhecimento da palavra para não falar besteira, para não ensinar coisa errada. Deve aprender do Espírito do Senhor, ok? Outra coisa, fuja dos desejos malignos, né? Já estamos aqui no verso 2 Timóteo 2, 22. Fuja dos desejos malignos. Fui clara? Fuja. Não é para enfrentar não, tá, gente? Não é para ficar enfrentando, tentando vencer, não. É para fugir. Sai correndo. Foge, escapa dos desejos malignos. O homem, ele é guiado pelos desejos. Desejo é o que nos guia. Desejo para as coisas boas, desejo para as coisas ruins, né? A tentação vem em cima dos desejos. Nós vimos isso. Então, se o desejo é do maligno, fuja. Fuja do desejo, mas siga a justiça. A justiça, a fé, siga o amor, siga a paz com aqueles de coração puro, ok? Que invocam o Senhor. Ande com pessoas de paz, ande com pessoas que possam te edificar. Cuidado com as más companhias, que elas corrompem os bons costumes, ok? E por último, cuidado com o seu falar, né?
Aqui fala, procure apresentar-se como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Cuidado com o seu falar, cuidado com a sua boca, não é? E coloque os olhos no lugar certo. Olhe para o lugar correto. Não se alimente da podridão dos noticiários, das redes de TV. Não fica onde as pessoas estão falando mal de outras pessoas. Não admita que ninguém venha sujar a tua mente, sujar o teu coração. Procura ser um vaso de honra, né, puro, para ser usado pelo Senhor, para a glória de Deus. Assim você vai andar em paz, em propósito de vida. Tenha como propósito vigiar a tua vida de pensamentos. Não dá lugar a pensamentos impuros, não dá lugar a pensamentos que não são de Deus. Vigia a tua boca, né? Porque a boca fala que está cheio o coração e o coração se enche daquilo que a cabeça pensa. Então comece vigiando pela sua cabeça. E como é que entram os pensamentos? Os pensamentos entram, né, através daquilo que você vê. Os teus olhos, né, são a lâmpada do teu corpo. Cuidado, né, para que entre somente luz nos teus olhos. E é através daquilo que você ouve. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Desenvolva a sua fé ouvindo a palavra de Deus. Não perca tempo, coloque boas pregações, coloque adoração, vá se enchendo dessas coisas. Não se esqueça, você não está podendo descansar, relaxar e esquecer que está no meio de uma guerra. Você está no meio de uma guerra, meu amigo, minha amiga. Cuidado, porque se você ficar de bobeira, uma bala perdida de repente te acerta e você não vai ver nem de onde veio, ok? Por falar em guerra, ontem foi pro meu apartamento por engano, parece que era de um outro morador, tá? Uma correspondência que ela veio do Comitê Internacional da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha é uma organização que socorre, né, as pessoas no mundo inteiro. Bom dia, Ivan Martins conosco no Facebook. Sejam bem-vindos vocês. Então, esta correspondência eu vou ler para vocês, que chegou ontem dizendo o seguinte. A crise na Síria completa mais de 7 anos e os bombardeios parecem não cessar, assim como o sofrimento da população daquele país, que parece que nunca vai cessar. Nos últimos meses, a situação de milhares de pessoas que vivem em Ghouta Oriental, no sul do país, alcançou um ponto alarmante. Buscando se proteger dos ataques contínuos, as famílias passaram dias se escondendo em abrigos subterrâneos com pouca comida para sustentá-las. Crianças ficam cerca de 20 dias sem ver a luz do sol. Ao tentar fugir da destruição, mulheres e crianças levam apenas o que conseguem carregar. Mães tentam proteger seus filhos e temem que a situação nunca mude, implorando desesperadamente por ajuda. Muitas crianças sírias não conhecem outra realidade senão a da guerra. Que esperança existe para pessoas que estão vendo suas famílias e seus lares sendo destruídos? Junte-se a nós para levar apoio, tanto emocional como material, para as vítimas das guerras. Com R$ 42,00 você alimenta uma família por 10 dias. As vítimas das guerras estão exaustas de bombas que caem sobre bairros civis, exaustas por não saberem onde estão seus familiares desaparecidos, exaustas por não terem certeza do futuro que seus filhos terão. Elas precisam de nós. Faça sua doação e leve alívio ao sofrimento das pessoas na Síria. Eu digo mais, né? Façam suas orações, se você não puder, né? Outra coisa a fazer. A Cruz Vermelha trabalha em diversas regiões do país para levar alimentos e tratamentos médicos para aqueles que necessitam.
Mas isso não é o suficiente, precisamos do apoio de mais pessoas como você. Né? Se você quiser doar para a Cruz Vermelha, é só entrar no site deles, fazer a sua doação. A Cruz Vermelha é uma organização, né, cristã, muito interessante. Eu já assisti a história da Cruz Vermelha, como surgiu, né, que desafio tremendo que foi, e é uma obra que foi levantada por Deus, e você pode contribuir sem medo de errar para a Cruz Vermelha. Né? Ela não é uma organização brasileira, então não tenha medo, né? Que não tem corrupção, não vai ser desviado o seu dinheiro. Mas ainda prefiro que você me ajude, tá? No projeto Asra. Gente, antes de falar do projeto Asra, a gente está também compartilhando aqui, né, da fé perigosa. Hoje eu não vou ler com vocês da fé perigosa, senão não vai dar tempo da gente terminar o nosso estudo de Saul. Mas eu fiz aqui uma anotação outro dia sobre a Nigéria. A situação também na Nigéria está precisando de uma intervenção sobrenatural de Deus. De janeiro até hoje, 6.000 cristãos já foram mortos ali na Nigéria, que está sendo considerado o lugar mais mortífero para os cristãos. O pessoal do povo Fulani, a tribo Fulani, eles são jihadistas, né? São muçulmanos que guerreiam para destruir os pagãos, conforme eles dizem, né? Os que não são muçulmanos, eles matam. Ou você converte ou morre, né? Então, a situação está muito crítica. No estado de Imo, um pastor, né, ele está sendo processado, né, ameaçado de morte e tudo mais, porque ele denunciou que o governador do estado de Imo está praticando feitiçaria, sacrificando crianças de 0 a 10 anos de idade. Ele está fazendo isso para permanecer no poder, para o diabo continuar dando poder a ele. Né? Na África, a feitiçaria é muito grande, né? Muito grande. E o Brasil não está ficando atrás. A nossa luta, ela realmente é grande, porque os demônios, eles não cessam, né, de perverter todas as coisas, de tentar tragar o ser humano. Por isso, nós temos que estar permanentemente em batalha, em batalha. A situação ali na Índia não é diferente, também precisamos orar, a perseguição está muito grande. Nas 2 últimas semanas queimaram mais um tanto de igrejas, ok? Mas nós estamos ali com a graça de Deus, com o projeto Asra. Bom dia, Júlio César Souza. Asra é esperança. Esperança que você pode levar para crianças e famílias em Delhi, ao sul de Delhi, a capital da Índia. Ali nós vemos favelas enormes, imensas. As favelas é onde é jogado todo o lixo da sociedade, o lixo humano, as castas mais baixas, aquelas pessoas que ninguém quer cuidar. O governo não cuida, elas não têm moradia, não têm eletricidade, não têm água, não têm assistência à saúde, não têm nada, nem comida para comer essas pessoas têm. Mas continuam fazendo filhos e as crianças estão ali jogadas, abandonadas, e aquele que é considerado lixo, essas crianças que são consideradas lixos, que só apanham e são abusadas e sofrem todo tipo de violência e de necessidade, esses, né, que eles consideram lixo, para Jesus Cristo, são pedras preciosas de grande valor. E nós estamos ali recolhendo essas almas preciosas para Jesus e levando, né, para a nossa escolinha. Abrimos uma escolinha numa sala pequena e ali elas estão recebendo educação formal para ler, para escrever, recebendo alimento, roupa e recebendo a Cristo Jesus como Senhor, para que essas crianças se tornem sal e luz, que elas, né, sejam ali instrumentos na mão de Deus para a transformação das famílias e de todos aqueles slums, aquelas favelas enormes que estão em trevas. E o Senhor está operando com grande poder. No pouquinho que nós estamos fazendo, com 60 crianças ali, nós temos visto a mão do Senhor agir de maneira poderosa. E eu convido você a caminhar conosco, fazer parte deste projeto,
Um abraço para a irmã Márcia Nobre, conversamos esta manhã. Essa irmã é lá de São Paulo, uma irmã preciosa, que já tem bastante tempo. Ela tem colocado a sua oferta fielmente, né, na conta bancária para que seja usada, né, em favor do projeto, em favor dessas crianças. Nós estamos aqui do Brasil, aqui de Juiz de Fora, coordenando este projeto lá na Índia, e a equipe é a pastora Mona, a Rashmi, que é a coordenadora da escola, as professoras, a cozinheira Ashna, que converteu tem pouco tempo e já está lá, né, lá na favela onde ela mora, reunindo mulheres para falar do amor de Jesus Cristo. A obra de Deus é linda, né, e nós precisamos nos dispor. Você está convidado. Eu quero te dar o privilégio de você contribuir, porque você vai colher frutos eternos. Quando você chegar na presença do Senhor, Ele vai falar, você está vendo isso aqui, né? Foi fruto do seu plantio, como lavrador, você trabalhou arduamente, você plantou, você não deixou de semear. E olha aí o crescimento e a frutificação que eu dei a partir da sua oferta. Então, queridos, caminhe conosco, adote uma dessas crianças. Você vai dar o seu valor mensalmente, e eu sei que isso vai ser uma maneira de Deus te abençoar e te prosperar ainda mais, tanto espiritual quanto materialmente. O meu WhatsApp, para que você adicione, né? É só você se adicionar no WhatsApp, te passo a conta bancária, as informações do projeto, você vai poder orar, receber, acompanhar tudo que Deus está fazendo e dar glórias a Deus. O WhatsApp é 32 99195 9489. Você pode assistir novamente os programas no YouTube, onde eles vão sendo postados com um pouquinho de atraso, mas eles vão sendo postados. No Facebook você pode acessar e assistir novamente, ok? Cada vez que você acessa o YouTube, quando as pessoas têm muito acesso de outras no YouTube, elas passam a receber, né? Elas recebem do YouTube. E isso é muito interessante. Já pensou se todo mundo me acessasse no YouTube, eu tivesse milhares de acessos, você começa a receber, né? E nós poderíamos, então, estar reinvestindo isso no projeto das crianças. O meu YouTube é Márcia Entre Nações, sempre, Facebook Márcia Entre Nações, o meu e-mail é marciaentrenações@gmail.com, ok? Então, junte-se a nós, ofereça o seu talento, se você não pode ofertar, de qualquer maneira que você possa ajudar, você é bem-vindo no Projeto Azra, ok? O Senhor me deu um texto em Jeremias 18, mas eu vou deixar para o próximo programa, que nós vamos estar fazendo uma intercessão pelo Brasil, mas não deixe de orar pela nação brasileira. Essa é uma guerra que nós precisamos lutar. Vamos estar clamando pelo Brasil. Mas eu quero aproveitar aqui, né, os minutos que nos restam e vamos caminhar mais um pouquinho no estudo aqui de Saul, ok? Bom, repassando, né, nós vimos que Saul e Davi enfrentaram condições de rejeição. Mas Davi era um adorador, ele sabia, né, quem ele era para Deus. E ele recebia amor de Deus na vida dele. E ele amava a Deus de todo o seu coração. E por isso ele estava curado, né, dos efeitos que a rejeição poderia ter na vida dele, ao ponto que Deus o coroou como rei de Israel, para substituir Saul. Já Saul era uma personalidade egocêntrica, orgulhoso, cheio de rejeição, e nós vimos o caminho que ele acabou trilhando, ok? Vamos repassar rapidamente aqui. Espíritos de rejeição esterilizam a pessoa quanto ao amor de Deus e quanto ao amor do próximo. Incapaz de receber amor, ela passa a manipular para receber aceitação. Também se esmera de maneira perfeccionista com esse mesmo objetivo, de receber elogios, ainda que ela fuja deles, porque ela não se acha merecedora dos elogios. Ela se sente uma farsa.
A atividade de fortes espíritos de controle tem lugar. Ela começa a querer controlar as coisas e as pessoas ao redor dela. Ninguém consegue conviver com uma pessoa que todo o tempo está carente de atenção, de aprovação, mas que nunca se satisfaz. Uma vez instalados na vida de alguém, esses espíritos vão fazer com que sempre ela seja rejeitada, ao mesmo tempo em que ela mesma provoca rejeição nos seus relacionamentos. Rejeição gerando rejeição. Bom dia, Brandon Simon. Um espírito maligno estabelece uma base de operação no coração ferido e opera num cerco ao derredor, provocando rejeição nos outros e torturando a própria vítima, ok? Uma das maneiras de vencer esse espírito é levar a pessoa no extremo daquilo que ela mais teme, ser rejeitada. O arrependimento é a palavra-chave para a libertação. Nesse lugar de confronto, esta pessoa terá que lidar com seu próprio orgulho. Precisa haver uma profunda mudança no coração. Parar de acusar os outros como responsáveis e assumir que o problema é você mesmo, a sua egolatria, a idolatria do ego, a sua necessidade de atenção, de ser considerado mais importante, ser considerado especial e etc. O rei Saul, quando Samuel pegou ele em flagrante desobediência à ordem de Deus quanto à destruição de Amaleque, porque ele tinha que ter destruído o rei Amaleque, ele transferiu a culpa para o povo e disse, o povo me forçou a agir contrariamente às ordens de Deus. Só que ele que era o rei, né? E a culpa acabou perseguindo Saul para o resto dos seus dias, embora ele tentasse descarregar o peso da sua consciência turbada, tentando matar Davi. O foco de quem sofre com rejeição precisa mudar da sua própria carência para a necessidade dos outros ao seu redor. A pessoa precisa olhar para o outro, não mais como uma ameaça, mas com simpatia. Precisa sair de si mesma, se desarmar e pensar que os seus semelhantes, também estão sofrendo e que também desejam ser alvo de amor e de aceitação. Se a pessoa aceita o tratamento de Deus e se humilha, ela vai encontrar o caminho da libertação. Mas ela precisa tomar a decisão de sair do centro do palco e começar a se importar com os outros, com as suas necessidades e se tornar um canal do amor de Deus para os demais. Terá que se sujeitar a Deus em submissão, resistir ao diabo até que ele fuja derrotado. Uma vez que Deus rejeitou a Saul, ele envia Samuel em busca de Davi. E Samuel encontra Davi rejeitado, ok? Esquecido no campo com suas ovelhas. Rejeitado, sim, pelos homens, mas em profunda comunhão com Deus. Ele é um adorador que tem o Senhor no centro de sua vida e por isso ele pode enfrentar os muitos anos de profunda rejeição. Primeiro ele sofreu a rejeição por sua família, depois pelo rei, mas sem nunca perder a submissão e a humildade que fez dele um homem segundo o coração de Deus. 1 Samuel 17, 28. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse, por que descestes aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem, conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Você só veio para ver a batalha. Davi virou-se para o lado. Davi virou-se simplesmente para o outro lado. Ignorou o seu irmão. E continuou perguntando aos soldados sobre o que estava acontecendo. A ira de Saul também se acendeu contra Davi, porque se sentiu rejeitado. Enquanto dançavam, as mulheres cantavam. Saul matou milhares e Davi dezenas de milhares.
Saul ficou muito irritado com esse refrão e aborrecido ele disse: atribuíram a Davi dezenas de milhares, mas a mim apenas milhares. O que mais lhe falta senão o reino? Daí em diante, Saul olhava com inveja para Davi. No dia seguinte, um espírito maligno enviado por Deus apoderou-se de Saul e ele entrou em transe profético em sua casa, enquanto Davi tocava harpa, como costumava fazer. Saul estava com uma lança na mão e atirou a lança, dizendo: encravarei Davi na parede. Ele estava totalmente obstinado com a ideia de que todos estavam contra ele. Estava tão enlouquecido que atirou a lança contra Jonatas, seu filho, à mesa do jantar para matá-lo, só porque ele defendeu Davi. Depois disso, ele se tornou um assassino frio, vingativo, dizimando injustamente todos os habitantes de Nob, só porque, sem o saber, eles haviam ajudado a Davi, que estava em fuga. 1 Samuel 22, 18, 19. Então o rei ordenou a Doeg: mate os sacerdotes, e ele os matou. E naquele dia matou 85 homens que vestiam túnica de linho. Além disso, Saul mandou matar os habitantes de Nob, a cidade dos sacerdotes. Homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, jumentos e ovelhas. Só porque eles tinham ajudado Davi sem saber de nada que Davi estava fugindo, né? Nem sabiam que ele estava perseguindo Davi. Com tudo isso, ele ainda esperava consultar o Senhor e ser ouvido por ele. Se não diretamente por Deus, ele queria obrigar a Samuel, mesmo depois de morto, a orientá-lo sobre a batalha. Vamos lá, 1 de Samuel 28. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então Saul disse aos seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. E ele mandou que a feiticeira fizesse subir a Samuel do reino dos mortos, operando em espíritos de controle, de rebelião e de obstinação até o dia anterior à sua própria morte. Saul estava, acabou ficando entregues aos espíritos de controle, ao ponto, de querer obrigar Samuel a vir dar orientação a ele, já que Deus não falava com ele, Estava em completa rebelião. O pecado, da rebelião é como feitiçaria. Ele estava consultando uma feiticeira e obstinado, Vamos lá, 1 Samuel 31. O combate foi se tornando cada vez mais violento em torno de Saul, até que os flecheiros o alcançaram e o feriram gravemente. Então Saul ordenou ao seu escudeiro: tire a sua espada e mate-me com ela, senão sofrerei a vergonha de cair nas mãos desses incircuncisos. Mas seu escudeiro estava apavorado e não quis fazê-lo. Saul então pegou a própria espada e jogou-se sobre ela. Assim terminaram os 42 anos em que Saul reinou sobre Israel. Rejeitado logo no começo de seu reinado, o Senhor permitiu que ele continuasse no poder todos aqueles anos. Talvez Davi precisasse de tempo para ser forjado e estar pronto para assumir a sua posição. De qualquer forma, 3 filhos de Saul morreram na batalha e ele não teve sucessores ao trono. Quanto a Davi, Deus lhe jurou que seus descendentes reinariam para sempre, numa referência ao Messias que viria da sua linhagem. Samuel teve pena de Saul e esse é o único sentimento que Saul verdadeiramente nos inspira. Assim é com as pessoas, que não lutam contra a rejeição, que não vencem a rejeição. A única coisa que elas são capazes de inspirar é pena nos outros. A sua história chega a ser a mais triste que a história de Sansão. Ambos se matam, mas Sansão morre para destruir os filisteus. Enquanto Saul acaba morrendo num suicídio covarde para escapar de ser morto pelo seu inimigo. Veja bem,
né? Como terminou Saul, num suicídio covarde para escapar de ser morto pelo inimigo. Porque o diabo, ele trabalha para destruir aqueles que se entregam a este complexo de rejeição, que não lutam, que não se humilham diante do Senhor, né? Para que Deus possa fazer a obra. Essas pessoas, elas vão ser tragadas pelo inimigo. Mas há uma chance. Se você se arrepender, se você se humilhar, se você clamar a Deus pela tua libertação, estiver disposto a renunciar ao seu ego, você vai ser cheio do amor de Deus. Ele vai fazer de você um veículo do amor dele. Porque normalmente as pessoas que são vitimadas pelo diabo na área da rejeição, é porque nas mãos de Deus elas vão ser canais maravilhosos do amor do Senhor para a cura de outras pessoas que também estão sofrendo, né? Nas mãos do inimigo, sendo torturadas, porque o complexo de rejeição tortura a pessoa. Ora, ela é como uma moeda de duas faces. Ora, ela está na face da rebelião, ela diz, eu não preciso de ninguém na minha vida, eu me basto sozinho. E quando ela vê que isso não é verdade, que ela precisa desesperadamente de amor e de aceitação, ela vira a outra face da moeda e entra na rejeição, aonde ela, né, fica carente, muito carente, né? E com isso ela vai sofrer feridas de rejeição novamente, que vão fazer com que ela se feche novamente e diga que ela não precisa de ninguém. E esse processo vai levando a pessoa à loucura, ela fica vítima de perfeccionismo, de espíritos de controle, né? Ela começa a tentar controlar todas as situações, como ela vai fazer, como ela vai dizer, ela vai tentando desesperadamente, né, encontrar um caminho. E não existe outro caminho senão você se humilhar, abrir mão do seu orgulho, né, descer e clamar ao Senhor, Senhor, me mata ou me liberta, porque eu não me suporto como eu sou. Eu preciso que o Senhor tenha misericórdia de mim, né? E quando você faz isso de todo o coração, o Senhor vai começar a te ajudar e você vai passar, né, de uma pessoa carente, de uma pessoa rejeitada, de uma pessoa que ninguém quer ficar perto, em alguém cheio do amor de Deus, canal deste amor, né? Uma pessoa que oferece aceitação e com isso recebe aceitação. Porque é na medida em que você dá que você recebe. Se você não plantar, se você não se abrir para dar, você nunca vai ter como receber, ok? Então fica com esta palavra, que Deus te abençoe, que cada um de nós possa descer como Jesus desceu, lá capítulo 2 de Filipenses, ele humilhou a si mesmo, ele abriu mão de ser Deus, e por isso Deus o exaltou, né? E ele tem todo o poder sobre o inimigo, e este poder está à nossa disposição, quando nós seguimos os passos de Jesus, né? E também descemos do nosso orgulho, né? Deixamos Satanás de lado, né? Deixamos os argumentos do inimigo de lado e aprendemos de Jesus, que é manso e humilde, e encontramos então paz para as nossas almas e somos transformados nas mãos do Senhor em canal de bênção. Deus te abençoe, ok? Que você tenha aí um dia em que você não olhe para o pontinho preto da página, mas olhe o restante de toda a página que está branca, né? Que está iluminada, e assim você possa glorificar a Deus e ter um coração cheio de gratidão, e assim nós vamos envergonhando o inimigo das nossas almas. Vamos abraçar a graça de Deus, porque é tudo o que precisamos. A graça do Senhor é melhor do que a vida, e o poder dele vai se aperfeiçoando na nossa fraqueza. Eu louvo a Deus por mais um dia que eu estive com vocês aqui no Clamor, nas nossas manhãs de segunda, quarta e sexta-feira. Fiquem na paz. Nos vemos, ok? Que você esteja ligado comigo. Sexta-feira, 10 horas da manhã. E vamos compartilhando, vamos ministrando a palavra do Senhor, liberando vida e poder. Amém? Um grande abraço. Bom dia.